Fala pessoal, vocês estão bem? Sou eu aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre efeito agudo da terapia do espelho. Bem, vão ter outros vídeos que eu vou comentar sobre terapia do espelho, vou explicar um pouco mais detalhadamente a respeito da terapia do espelho, mas eu quero falar e discutir um pouco hoje sobre efeito agudo. Porque a maioria dos estudos mostram que a efetividade a respeito de redução dolorosa ou de sintomas dolorosos ou outros sintomas, quando utilizados a terapia do espelho, tendem a ser efeitos agudos, efeitos a curto prazo, certo? Além disso, por que isso não é tão visível ou claro com pacientes que têm disfunção de movimento pós-operatório ou disfunções, por exemplo, como síndrome de dor regional complexa? Bem, é importante a gente discutir alguns pontos principais, certo? Quando nós falamos em sintomas, nós falamos em percepção e nós sabemos o quanto que sintoma é subjetivo, o quanto que dor, o quanto que formigamento, o quanto que tudo isso pode ser uma percepção e essa percepção pode estar alterada ou enviesada por algum fator, certo? Então, bem, quando nós pensamos, por exemplo, no paciente que tem síndrome de dor do membro fantasma, a gente tem vários outros fatores que influenciam. Por exemplo, se ele tem uma sensação somente de dor ou uma sensação que vem acompanhada, por exemplo, de um membro estar rígido, de um membro estar paralisado, flácido, ou seja, tem várias apresentações de sensação. Vamos supor que o paciente tenha a sensação que o membro dele está enrijecido e muito doloroso. Sensação de dor do membro fantasma acompanhado de rigidez. Quando nós apresentamos um feedback visual que muda completamente aquilo que ele está vendo, e a gente entende quanto que o input visual é importante para a percepção, nós ali causamos uma incongruência de informações para a própria percepção. E se nós induzimos ele a, por exemplo, relaxar o membro, ou fazemos alguma coisa no membro espelhado que seja entendido como um membro relaxado, pode promover a alteração da percepção, uma vez que o input visual está sendo modificado e tentamos de alguma forma produzir ali estímulos que reforcem que aquele membro está sendo relaxado. Estímulos táteis, estímulos espaciais, certo? Que mostrem, que simulem para ele que realmente aquele membro está ficando do jeito que a gente quer. Só que isso acontece no momento instantâneo. Nos outros momentos, eu não estou vendo o membro, né? Nos outros momentos, eu continuo tendo aquela percepção que foi aprendida. Então é importante também salientar a questão do tempo, a questão da quantidade de minutos, horas, dias em que eu vou tendo constantemente a mesma percepção, o mesmo entendimento, a mesma interação de informações que me dão um significado. Dentro de imagética, por exemplo, nós temos muito dos conceitos a respeito de repetir os exercícios de uma forma que não fadigue, mas que seja continuada, justamente porque essa repetição faz com que haja, por exemplo, e aconteça a habituação. A habituação também dos sentidos, a habituação também da percepção. E tudo isso vai depender da repetição, da forma com que é feito os estímulos, né? Dos desafios criados e da modificação ao longo do tempo desses estímulos. Por que então, isso explica então o porquê de muitos pacientes, por exemplo, com disfunção de movimento, de síndrome de dor regional complexa, que apresentam fatores físicos, que são fatores secundários e que são modificados por processos teciduais, por exemplo, que acontecem, processos fisiológicos que não dependem somente da percepção, não são somente subjetivos. Um déficit de movimento por rigidez, por desuso, ou as alterações que acontecem de edema, alterações na síndrome de dor regional complexa, não dependem estritamente de sensação. Então nós precisamos induzir, de certa forma, para que o corpo promova as suas alterações também fisiológicas, né, de acordo com os estímulos ambientais. A partir daí, nós vamos trabalhar em cima da percepção do paciente, mas também em cima das alterações teciduais, alterações fisiológicas. É importante que a gente entenda isso para não trabalhar somente em um dos aspectos ou outro.
Esses quesitos que a gente discute é para justamente entender por que a maioria dos pacientes que tem efeito agudo com a terapia do espelho são efeitos relacionados à subjetividade ou sintomas. Isso nos ajuda a direcionar quanto utilizar a terapia do espelho, ok? Vão ter outros vídeos que eu vou discutir, que eu vou apresentar mais sobre a terapia do espelho, apresentar a caixa de terapia do espelho que eu fabrico e que tenta ser uma coisa bem dinâmica, na verdade um aparelho que você consiga utilizar para membro superior, membro inferior, possa ser, né, portátil, tá? E como que nós vamos utilizar da melhor forma então esse material, de novo, conforme os resultados ou os objetivos que a gente vai ter com os nossos pacientes, sejam ortopédicos, sejam neurológicos, ok? Continue aqui no canal, que a gente vai conversar cada vez mais sobre esse tema, aprofundar cada vez mais e dividir o conhecimento. Grande abraço!